Conheça agora o Paraguai. Oficialmente denominada República do Paraguai, é uma nação sul-americana sem acesso ao mar, situada numa área aproximada de 400 mil km². Fazendo fronteira com a Argentina ao sul e sudoeste, o Brasil ao nordeste e leste, e a Bolívia ao noroeste, o país é atravessado pelo Rio Paraguai, dividindo em duas distintas regiões geográficas, o leste, conhecido como Paraná, e o oeste, chamado de Chaco. Enquanto o Chaco é caracterizado por terras baixas sujeitas a inundações devido à sua topografia plana, o Paraná é uma região montanhosa com características geográficas marcantes e um clima mais previsível. A área central do Paraguai, que abriga cerca de 90% da população, é o epicentro demográfico do país, totalizando aproximadamente 6 milhões de habitantes. Destaca-se por sua população relativamente homogênea, composta principalmente por mestiços ou pessoas com ascendência europeia e guarani, representando cerca de 75% da população. A religião predominante é o cristianismo, com o catolicismo sendo abraçado por aproximadamente 96% da população. A capital do Paraguai é Assunção, localizado estrategicamente às margens do Rio Paraguai, sendo o centro cultural e econômico da nação sul-americana. Sua geografia privilegiada contribui para sua vitalidade, tornando-se um ponto crucial na região. À noite, Assunção revela outro aspecto de sua essência, com uma vida noturna vibrante, onde a presença de mulheres belas nos bares, clubes e estabelecimentos noturnos. A beleza das mulheres paraguaias se destacam, contribuindo para a atmosfera encantadora da cena noturna da cidade. Assunção ganha vida à noite com a presença elegante e carismática das mulheres, que não apenas participam ativamente da vida noturna, mas também adicionam um toque especial de graça e charme nos eventos. As mulheres do Paraguai são reconhecidas não apenas por sua notável beleza, mas também por suas qualidades leais e amorosas. Essas mulheres cativam os homens com sua aparência deslumbrante, sorrisos calorosos, pele bronzeada, cabelos ondulados e olhos escuros. Em termos econômicos, o Paraguai é classificado como um país em desenvolvimento, dependendo principalmente da agricultura, que emprega cerca de 1/4 da força de trabalho do país, contribuindo com cerca de 1/5 do produto interno bruto e representando a maior parte das exportações. O setor agrícola se destaca como um pilar fundamental na economia paraguaia. Culturas comerciais como soja, milho, trigo, arroz, cana-de-açúcar, amendoim e mandioca são amplamente cultivadas. A economia paraguaia tem se transformado ao longo dos anos, afastando-se da imagem associada ao comércio ilícito e adotando práticas legais, como a produção agrícola, refletindo uma mudança significativa na economia do país desde os anos 2000. A história do Paraguai remonta a milhares de anos, quando povos nativos americanos já habitavam a região. Na época da chegada dos espanhóis, tribos seminomades ocupavam o território, conhecidas por suas tradições guerreiras. Essas tribos, divididas em grupos linguísticos, frequentemente entravam em conflito por recursos e territórios. Os Guarani, por exemplo, habitavam o leste do Paraguai há pelo menos um milênio antes da chegada dos espanhóis, desempenhando um papel significativo na história do país. As interações entre os exploradores espanhóis e os povos nativos iniciaram em 1516, quando os europeus tiveram o primeiro contato com as tribos seminomades da região que hoje é o Paraguai. Em 1537, o Império Espanhol fundou a cidade de Assunção, tornando-a um dos primeiros assentamentos modernos do continente. Estrategicamente localizada às margens do rio Paraguai, a cidade permaneceu sob domínio espanhol por cerca de 300 anos. Durante esse período, os jesuítas da Ordem Cristã Evangélica Jesuíta chegaram ao leste do Paraguai, com o objetivo de converter a população local. Permaneceram na região por quase 150 anos, até serem expulsos pelo governo espanhol devido a desentendimentos com suas práticas. A independência do Paraguai da Espanha ocorreu em 15 de maio de 1811, liderada por proprietários de terras de classe média em busca de autonomia, derrubando o governo espanhol. Esse evento marcou o início de um período caracterizado por um governo autoritário. José Gaspar Rodrigues de França, o primeiro presidente, tornou-se ditador de 1814 a 1840, buscando criar uma sociedade utópica. Após sua morte, Carlos Antônio Lopes sucedeu-o como segundo ditador em 1862, sendo sucedido por seu filho,
Francisco Solano Lopes, que governou até 1870. Em 1864, o Paraguai entrou em uma guerra sangrenta com as forças da Argentina, Brasil e Uruguai, resultando em perdas territoriais significativas após 5 anos de conflito. Em 1954, Alfredo Stroessner assumiu o poder por meio de um golpe militar, governando o país até 1989. Em 3 de fevereiro de 1989 outro golpe acontece, liderado por Andrés Rodrigues, marcou o início do movimento em direção a um governo multipartidário e democrático, consolidando-se com uma nova Constituição em 1992. O Paraguai em 1811 foi o pioneiro em declarar sua independência na América do Sul, marcando esse evento na Casa da Independência em Assunção. O Paraguai é apelidado de Coração da América devido à sua localização central no continente sul-americano. O Paraguai se destaca como um dos poucos países bilíngue no mundo, sendo chamado assim devido às suas 2 línguas oficiais, Guarani e Espanhol. A língua Guarani é ligada à cultura do povo Guarani que habita o Paraguai, sendo considerada a língua nacional da última população nativa sul-americana. É estimado que mais de 70% da população seja bilíngue. A língua Guarani, uma língua onomatopeica, reproduz os sons naturais dos animais e do ambiente. Além de se referir ao povo nativo e à língua do país, o termo Guarani é também utilizado para nomear a moeda do país, o Guarani paraguaio. Geograficamente, o Paraguai é um dos 2 países sem litoral na América do Sul, juntamente com a Bolívia. Apesar de não ter uma costa marítima, possui praias que margeiam grandes lagos ou rios, uma característica única em relação a outros países sem litoral. Surpreendentemente, o Paraguai possui uma considerável marinha, sendo o país sem litoral com a maior força naval do mundo. A maioria das fronteiras do Paraguai com o Brasil e a Argentina é definida por rios, e o acesso ao Atlântico se dá através do Rio Paraná, passando pelo território argentino. Este país é apelidado de paraíso aquático devido à abundância de fontes de água, destacando-se o aquífero Guarani, um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, situado abaixo do Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, sendo uma fonte vital de água doce. O Paraguai é um país com vastos recursos hídricos, destacando-se pelo acesso a 2 importantes rios, o Paraná e o Paraguai. Cerca de 99% da energia produzida no país provém da energia hidrelétrica, sendo que 75% dessa energia é gerada pela barragem de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo, localizada no Rio Paraná. Construída em 1984, foi a maior barragem do mundo, até a inauguração da barragem das Três Gargantas na China em 2008. Além disso, o Paraguai é reconhecido por possuir um importante patrimônio natural, o aquífero Guarani, com uma área de 1.200.000 km² e um volume de 40.000 km³, que pode fornecer água potável para o mundo por cerca de 200 anos. Culturalmente, o Paraguai abriga um patrimônio mundial da Unesco, as missões jesuíticas de Santíssima Trindade do Paraná e Jesus de Tavarangue, datando dos séculos 17 e 18. Sua capital, Assunção, é dividida em 2 regiões políticas, Oeste e Leste, separadas pelo Rio Paraguai. Historicamente, o Paraguai teve um período de grande desenvolvimento no século XIX, sendo um dos países mais ricos e desenvolvidos da América do Sul. Durante essa época, engenheiros europeus contribuíram para o desenvolvimento militar, industrial e ferroviário, tornando-o uma nação avançada na região. Um fato curioso sobre o Paraguai é que duelos de armas ainda são legais no país, desde que as partes envolvidas estejam registradas como doadoras de sangue. Com preços incríveis e uma economia em ascensão, o Paraguai torna-se uma opção atrativa para muitos brasileiros. Os baixos impostos cobrados em relação ao Brasil, a facilidade para abrir empresas, terras acessíveis e a posição como importante produtor mundial de soja são fatores que atraem empreendedores brasileiros para investir no Paraguai. O país oferece perspectivas de crescimento econômico, tributação reduzida, custo de energia elétrica inferior ao Brasil, mão de obra acessível e menos burocracia para negócios. Empresários locais e estrangeiros, incluindo europeus, norte-americanos e árabes, estão explorando oportunidades no país. O país destaca-se como o 3º principal destino de imigrantes brasileiros, impulsionado pela proximidade geográfica e as vantagens oferecidas pelo Mercosul.
A educação também se destaca no Paraguai, apresentando uma notável variedade de preços em diversas áreas de formação, inclusive no ensino superior. A acessibilidade para estudantes brasileiros nas universidades paraguaias, especialmente na medicina, é um fator altamente atrativo. O Paraguai é reconhecido por seu elevado consumo de carne, sendo um dos maiores consumidores per capita do mundo. O churrasco paraguaio tradicional, conhecido como asado, é uma parte fundamental da culinária local. O país é descrito como um paraíso verde devido à diversidade de suas paisagens. Uma característica notável é o Pantanal, a maior área úmida tropical do mundo, que se estende pelo oeste do Paraguai. Esta região é rica em vida selvagem, incluindo aves, mamíferos e répteis, sendo um habitat importante para espécies ameaçadas. A culinária paraguaia reflete sua história e cultura ricas. O mate, uma bebida à base de ervas, é uma preferência nacional, assim como a sopa paraguaia, um pão de milho com cebola e queijo, que destaca a influência indígena na gastronomia do país. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.